O tema de hoje é Damasco, lugar de alegria e descanso. Sabia que o Eterno tem para Damasco um lugar de alegria e repouso? Mas as profecias não estão contra Damasco? Não é assim que dizem os profetas? E agora? Será uma contradição nas Escrituras? Certamente que não. Acontece que Deus teve um plano perfeito. Deus não tem plano B. E exatamente como em Deus tudo é perfeito, no que Ele faz, nada pode dar errado. E esse plano está relatado em um dos profetas que citam Damasco, onde todas as nações seriam benditas. E Cristo, o enviado por Deus, fez uma excelente obra em Damasco. Mas espera aí, Jesus pregou mesmo em Damasco? Onde isso está escrito? Antes de mais nada, nós temos que aprender a didática das Escrituras, entender a forma que Deus se revelou aos homens no decorrer de toda a história da humanidade. Temos dois pontos a considerar. O primeiro ponto é que, por causa da imaturidade do ser humano em compreender as coisas espirituais, Deus se revela pouco a pouco e também revela as coisas espirituais pouco a pouco e utiliza de sombras para explicar as realidades espirituais que são eternas. Por exemplo, a circuncisão é sombra, era física, no corpo do homem, no prepúcio. Porém, qual que é a realidade eterna? A circuncisão do coração. E é espiritual, porque Deus não vai fazer uma cirurgia no nosso coração para circuncidá-lo. Ele vai escrever a lei no nosso coração, ou seja, na nossa alma, no nosso espírito. Israel é sombra. Sombra do quê? Do planeta Terra. Deus trabalhou com um pequeno povo para mostrar à humanidade tudo aquilo que ele queria fazer em todo o planeta Terra. O sacerdócio levítico, cujo sumo sacerdote Arão, é sombra para o verdadeiro sacerdócio, que é o de Melquisedeque, cujo sumo sacerdote é Jesus, é Yeshua. O tabernáculo que foi construído no deserto é sombra. Para quê? Para uma realidade eterna de tudo aquilo que o coração do homem deveria fazer para chegar e reconciliar-se ao Eterno, a Deus. Então, um dos estudos desse canal, ele mostra sombras e realidades. Eu vou deixar o link na descrição para maiores informações. Segundo ponto, muitos assuntos na Bíblia podem ser estudados através de um grande quebra-cabeça. E como tal, é preciso ir juntando as peças de acordo com a sua cor. Por exemplo, o azul é o céu, o verde são as florestas, o marrom é a terra, etc. Ou seja, separando versículos e trechos da Escritura por assunto. É como afirma a própria Escritura: preceito sobre preceito, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Observe a passagem de Isaías, capítulo 28, a partir do verso 9. A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? A verdade, o conhecimento de forma plena, seria dado aos bebês, aos que bebem leite, aos desmamados? Não. Olha o que diz Isaías 28. Verso 10. Porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Pelo que por lábios gaguejantes, o que é lábio gaguejante? Já viu um gago falar? Gaguejante. Porque por lábios gaguejantes, ou seja, um pouco aqui, um pouco ali, e por língua estranha falará ao Senhor a este povo, o qual ele disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado. E este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Preste atenção. Este é o descanso, dai descanso ao cansado. Este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Lembra que Damasco
é chamado de cidade da alegria e do descanso, do repouso? Vamos continuar. Verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, se enlacem e sejam presos. Presos aonde? No entendimento. Presos aonde? Vão ser confundidos, não vão conseguir enxergar a verdade, vão ficar perdidos, perdidos em filosofias, perdidos em dogmas, perdidos em religiões, ficam presos. Observe que isso confirma o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei de beber, mas vós não dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo, nem ainda agora, porque ainda sois carnais. Então não se dá picanha para um bebê de 3, 4 meses, porque vai vomitar. O aparelho digestivo não está desenvolvido para processar alimentos sólidos. Então é preciso dar leite. Assim é nas realidades espirituais. Não se ensina profecias complexas para os recém-desmamados, aos que estão saindo do leite, porque senão não suportam, vomitam, vão dizer que é heresia, vão dizer que é coisa do demônio. Então Paulo disse aos Coríntios, à igreja de Corinto, de que muitas coisas espirituais ele não pôde falar, porque as pessoas de lá ainda eram carnais, ainda estavam bebendo leite. Então Paulo ensinou tudo o que tinha para ensinar? Certamente que não. Primeiro porque nem ele sabia de todas as coisas, evidentemente, como nenhum homem as sabe na terra. Mas ele poderia ter muito conhecimento sobre muitas questões. Porque o aprendizado, assim como para Paulo e para nós, ele é progressivo. Ele vai se desenvolvendo de acordo com a nossa maturidade espiritual. Veja que Jesus disse o mesmo aos seus discípulos. João capítulo 16, verso 12. Tem ainda muito a vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. O que é suportar? Vomitar. Quanta coisa Jesus teria para nos dizer do mundo espiritual? Quantas coisas Jesus teria para nos dizer sobre as realidades desta vida e da outra vida? Será que as pessoas estão aptas a receber? Inclusive hoje? Será que elas estão se alimentando de alimento sólido a ponto de não vomitarem para todas essas verdades? Então disse Jesus: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará as coisas que hão de vir. Mas para a gente ouvir o Espírito Santo, nós temos que estar comendo alimento sólido, não ficando preso ao leitinho. Porque senão, quando o Espírito Santo falar em nós, alimentos sólidos, a gente vomita. A gente vai dizer que isso é coisa do demônio, de Satanás. Então percebe por que em 2000 anos, tanto o cristianismo como o judaísmo não caminhou muito, não cresceu muito, não progrediu muito? Estão ensinando a mesma doutrina praticamente de 2000 anos atrás. E será que Deus em 2000 anos se calou? Ou foi os homens que não entenderam a mensagem e a rejeitaram? Cada um faça essa resposta por si mesmo. Portanto, é imprescindível meditar dia e noite na palavra de Deus e sobre o mundo que nos cerca, porque o mundo e tudo que nele há também foi criado pelo Eterno. Então, deste ponto de partida e dos 2 pontos que eu acabei de citar, vamos adentrar ao estudo sobre Damasco, uma cidade de alegria e de repouso, de descanso. Será que Jesus pregou a um judeu em Damasco? Sim, e a pregação dele em Damasco salvou todas as nações. Como podemos explicar isso?
Antes de mais nada, vamos ver alguns pontos preliminares. Significado da palavra Damasco. Acabei de colocar aí na tela, pelo dicionário Strong. Silencioso é o tecelão de pano de saco. Olha que interessante o significado da palavra Damasco. Será que esse significado para essa cidade, que vai ser destruída segundo as profecias, que Deus não gosta de Damasco, teria esse significado? Tecelão silencioso de pano de saco. Tecelão é aquele que tece, costura e faz o pano de saco. E ele trabalha de modo silencioso. Então vamos relembrar o que é pano de saco, ou cilício. Era um tecido grosseiro e resistente, feito com pelos de cabra ou de camelo, utilizado para conter cereais, objetos e alimentos em geral. Esse pano de saco era devidamente cortado e vestido como uma roupa por algumas pessoas e em algumas ocasiões especiais. A cinza que jogava por cima do corpo era um conhecido pó resultante da queima de alguns objetos. Mas, especificamente o pano de saco, eles eram utilizados pelos hebreus nas seguintes ocasiões. Em uma delas, a pessoa ou o povo estava passando por momentos de grande aflição ou tristeza. Disse, pois, Davi a Joabe, em 2 Samuel 3,31, e a todo o povo que com ele estava: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco, e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi ia seguindo o féretro. O segundo ponto é quando a pessoa ou o povo estavam passando por momentos de arrependimento. Lucas capítulo 10, verso 13. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muitos que elas se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. E o terceiro e último ponto para ocasiões de usar o pano de saco e cinza é quando a pessoa ou o povo estava passando por momentos de humilhação. Pus um pano de saco por veste e me tornei objeto de escárnio para eles. Salmo 69, verso 11. Então, como você pode perceber, Damasco tem um significado muito importante. E será totalmente destruído nas Escrituras? É isso que nós vamos ver nas passagens que se seguem agora. E a primeira delas está em Isaías, capítulo 17. Sentença contra Damasco. Eis que Damasco deixará de ser cidade. Olha aí, tá vendo? Damasco vai ser extinta. Tem muita gente que prega isso hoje com base nesse verso. Damasco deixará de ser cidade, será um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas, hão de ser para os rebanhos, que aí se deitarão sem haver quem os espante. A fortaleza de Efraim, quem conhece as duas casas de Israel, está sempre atento a esta palavra, Efraim, que aponta para os gentios. A fortaleza de Efraim desaparecerá, como também o reino de Damasco. Então olha só, o reino de Damasco e a fortaleza de Efraim vai desaparecer. E o restante da Síria serão como a glória dos filhos de Israel. Percebe aí, ó, restante. Os remanescentes da Síria serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia, a glória de Jacó será apoucada e a gordura de sua carne desaparecerá. Então, quer dizer que Damasco não tem saída? Não tem solução? Observe que essa palavra do verso 1, a palavra sentença, é a palavra Masa, M-A-S-A em hebraico. E ela significa, olha só, oráculo, enunciado, sentença.
O oráculo não faz os irmãos lembrarem da seguinte passagem que eu vou postar agora, Romanos capítulo 2, verso 28. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem a circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Lembra que eu falei de sombras e realidades? Judeu é sombra. Para quem? Para o verdadeiro servo de Deus, pela fé. Este é a realidade. Então, quem era circuncidado no prepúcio era o povo de Deus. Sombra. Porém, o que Deus queria ensinar desde o princípio era: o verdadeiro servo de Deus não é o circuncidado no prepúcio. Porque circuncidado no prepúcio é só homem e não é mulher. Mas circuncidado no coração são todos aqueles que entregam a sua vida a Deus e têm a fé no eterno, que crê no Filho de Deus, crê no eterno. Esses são os verdadeiros judeus. Esses são os verdadeiros servos, independente de nação, independente de raça, independente de sexo. Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão, que é a do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Mas agora observe que Paulo continua o assunto em Romanos capítulo 3. E os judeus messiânicos, maliciosamente, isolam esse contexto. Então a gente tem que ver esses versos juntos para poder entender aquilo que Paulo queria dizer. Então qual que é o verdadeiro judeu mesmo? Aquele que é de coração, e não pelo prepúcio, não pela carne e pelo sangue. Agora veja Romanos 3, verso 1. Qual, pois, é a vantagem do judeu? Qual judeu? O judeu que é circuncidado no coração, que pode ser judeu ou gentil. Ou qual a utilidade da circuncisão? Qual circuncisão? Do coração, não é do prepúcio. Então eu não tenho que me circuncidar no prepúcio para ter vantagem. Compreende? Então, o que Paulo responde no verso 2? Qual a vantagem do judeu? Muita sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Que são oráculos mesmo? As sentenças, os juízos, os enunciados lá dos profetas. Esse que eu acabei de ler sobre Damasco, de Isaías capítulo 17. Sentença contra Damasco. Na verdade é oráculo contra Damasco. É a palavra Masá, M-A-S-A. Agora vamos ver outra profecia contra Damasco, Jeremias 49, verso 23. A respeito de Damasco, envergonhou-se Ramate e Arpade, e tendo ouvido más novas, cambaleiam. São como um mar agitado que não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores a tomaram, como os dá de que está de parto. Como está abandonada a famosa cidade, a cidade do meu folguedo, a cidade da minha alegria. Mas Deus está falando que Damasco é a cidade da sua alegria? Ele dá um puxão de orelha, o Eterno dá um puxão de orelha em Damasco, e depois fala que Damasco é a cidade da sua alegria, do seu folguedo. Será que não tem coisa escondida aí não, irmãos? Temos também que entender que Deus usa adjetivos bons e maus para Jerusalém, a cidade modelo para o mundo. Mas por que não poderia fazer o mesmo com outras cidades? Mas a razão de Damasco ser chamada de cidade da minha alegria é porque está num dos oráculos de Deus, e que veremos em alguns minutos o seu significado. Mas antes, uma outra passagem sobre Damasco. Amós capítulo 1, verso 1. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias,
rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse, preste atenção, o Senhor rugirá de Sião. Quem que ruge? É o leão. Por que Sião está ligado com o leão? O Messias. Então o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. O cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Olha aí, mais um alerta de Deus sobre Damasco, no livro de Amós. Mas vamos ver agora por que o Senhor rugirá de Sião. Por que o Senhor, através de Cristo, pregou a um judeu em Damasco? Está no livro de Atos, capítulo 9, a partir do verso 1. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco. Olha aí, Damasco era uma cidade ímpia, mas tinha sinagoga. Tinha povo de Deus lá. A fim de que, caso achassem alguns que eram do caminho, quem que eram do caminho? Os que seguiam os ensinos de Jesus, de Yeshua. Assim, homens como mulheres, os levassem presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, ou seja, Paulo estava próximo de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Veja só, Jesus pregou a um hebreu. Quem era esse hebreu? Paulo. E era para ir em Damasco. Olha só, as contradições, entre aspas, da Escritura. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Olha aí, um discípulo em Damasco. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou, dispõe-te e vai à rua, que se chama Direita, e na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos, para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxeste autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque é para mim um instrumento escolhido. Escolhido para quê? Qual que é o propósito? Para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Observou o plano de Deus para Damasco? Por que Damasco seria uma cidade de alegria e de repouso, de descanso? Porque foi de lá que Jesus se manifestou a Paulo. Jesus não podia ter se manifestado em Jerusalém? Poderia. Mas por que o fez em Damasco? Para ensinarmos coisas espirituais, para apontar a uma profecia que está nos profetas sobre Damasco. Como eu disse anteriormente, que seria luz para as nações, que levaria bênçãos para as famílias da terra. E não foi isso que aconteceu? Paulo não é o responsável pela pregação chegar aos 4 cantos da terra hoje?
Claro que sim. Então perceba que as coisas de Deus são loucura para o homem natural. São loucura para aqueles que interpretam a Bíblia literalmente, sem poder discernir espiritualmente. Então o propósito de Paulo ser escolhido lá em Damasco foi apontar para um oráculo citado em Zacarias no capítulo 9, ao qual eu vou mostrar agora alguns versos. Então, Zacarias capítulo 9, verso 1. Sentença é a palavra amassar, a mesma lá de Isaías 17, e em outros profetas. Oráculo, oráculo pronunciado pelo Senhor, é contra a terra de Adraque, e repousa, olha aí o repouso aí, sobre Jerusalém? Não. Repousa onde? Sobre Damasco. Porque o Senhor põe os olhos sobre os homens e sobre todas as tribos de Israel. Quais são as tribos de Israel? As 12. E quem são as 12 tribos de Israel? As duas casas de Israel, judeus e gentios. Olha só o propósito de chamar Paulo em Damasco. Verso 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montando em jumento, no jumentinho, cria de jumento. Lembra que eu disse um pouco aqui, um pouco ali? Qual mensagem Paulo recebeu em Damasco? O Messias, o que veio montado no jumento, que entrou lá em Jerusalém, e as crianças e o povo dizia: Baruch rabá beshena Adonai, bendito que vem em nome do Senhor. E olha o verso 10 de Zacarias 9. Destruirei os carros de Efraim. Carros de Efraim? De batalha? Quem que é Efraim mesmo? Os gentios. Olha só. E os cavalos de Jerusalém. As duas casas de Israel. Os cavalos de Jerusalém e os carros de Efraim. E o arco de guerra será destruído. Olha só. Quem conhece Isaías 11? A briga dos dois irmãos, Judá e Efraim. Um deixaria de oprimir o outro e o outro deixaria de invejar o primeiro. Continuando o verso 10. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quem conhece o significado do rio Eufrates, espiritualmente, também sabe o que significa esse verso. Eufrates era o limite do território de Israel com as outras nações da terra, as nações pagãs, as nações ímpias. Então eu vou colocar neste estudo o link, o entendimento do rio Eufrates espiritual. Vou pular alguns versos e vou ler apenas o verso 13 e o 16. Porque para mim curvei Judá como um arco e enchi de Efraim. Está vendo as duas casas? Como um arco e uma flecha. Os judeus arremessariam os gentios para os quatro cantos da terra. E um judeu em particular faria isso, que é o judeu dos judeus, Jesus. Sim, Jesus é o judeu dos judeus. Lembra o texto de Zacarias capítulo 8, verso 23, que diz assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens. Por que 10 homens e não 9, 7, 12, 15, 20? Por que exatamente 10 homens? E por que de todas as línguas e nações? 10 homens de todas as línguas e nações? Porque aponta para a casa de Israel, 10 tribos. 10 tribos é igual a 10 homens. A Bíblia conta histórias de forma espiritual. Então 10 homens de todas as línguas pegarão sim na orla da veste de um judeu. Que judeu é esse? Lembra do que Jesus disse para a mulher samaritana? A salvação vem dos judeus. Sim,
Mas através de qual judeu viria a salvação? Através de Jesus, através de Yeshua. Então esses 10 homens de todas as línguas e nações pegarão na orla deste judeu e lhe dirão: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. O que quer dizer Deus está convosco? Immanuel, Deus conosco. Então, como a gente viu em Zacarias capítulo 9, repousa sobre Damasco, descanso sobre Damasco. Por quê? Porque Jesus é o nosso descanso. Porque Yeshua é o nosso descanso. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, só para confirmar a grandiosa obra de Yeshua, que fez em Damasco, sobre Paulo, o Saulo, o apóstolo dos gentios, nós temos mais um texto aqui, Atos 26, verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco. Olha porque Damasco seria alegria, olha porque Damasco seria repouso, descanso, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Temos também esse outro texto de Gálatas capítulo 1, verso 11. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem o aprendi de homem nenhum. Nenhum homem pregou para Paulo, mas o próprio Jesus pregou para ele. Mas mediante a revelação de Jesus Cristo. Verso 15. Quando, porém, é o que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Então, Paulo foi em Damasco mais de uma vez. Pregar, anunciar, não só em Damasco, mas na Arábia, aos gentios. Então perceba que Damasco foi usada para ser luz também para as nações. Foi de lá que veio o apóstolo dos gentios, convertido, apesar dele ser hebreu. Sobre os oráculos que falam da destruição de Damasco, note também que a própria Jerusalém passaria por destruição. Ela é a cidade prostituta, segundo as Escrituras. E as pessoas, por radicalismo ou religiosidade, acabam ou demonizando uma cidade ou exaltando em demasia uma outra. Veja, por exemplo, a passagem de Ezequiel, capítulo 9. Havia um homem vestido de linho, com 6 homens, contendo uma arma destruidora em suas mãos. Disse Deus a este homem vestido de linho, que é Yeshua: passai pelo meio da cidade e marcai com um sinal os que suspiram e gemem por causa das abominações praticadas naquela cidade. É a marca do selo de Deus. E o que Deus disse mais? Ide e exterminai todos os demais que não têm a marca, e começai pelo meu santuário, começai o juízo pela casa de Deus. Segundo Pedro colocou também no Novo Testamento. E o homem vestido de linho disse: fiz como me mandaste. E quando que esse homem vestido de linho fez tudo isso? Na morte na cruz. Ali foi consumada a obra de Deus na terra. Ali foi posta às claras
perante a humanidade a pedra angular. E quem não cresce nessa pedra angular seria despedaçado. O reino de Deus é online. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. Então essa morte coletiva, entre aspas, foi instantânea. Aqueles que creem têm a marca de Deus. Aqueles que não creem têm a marca 666, a marca da iniquidade. Os pecados matam aquela pessoa. Não na carne e no sangue, mas espiritualmente. Observe também o seguinte, uma coisa interessante em Jonas capítulo 4, verso 9. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite cresceu e numa noite pereceu. E não irei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Então nós precisamos compreender a Escritura, conhecer Deus, saber do seu grande amor, da sua grande misericórdia. Então Deus não vai ter compaixão de Nínive? Claro que vai. Deus não vai ter compaixão de Damasco? Claro que vai. Deus não vai ter compaixão de Tóquio, de São Paulo, de Nova York, de Lisboa, de Paris, de Roma? É claro que sim. Salmo capítulo 2, verso 1. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Então os reis da terra, quem são os reis da terra? Todos os reis da terra se levantam e conspiram contra o Senhor. Mas eu, o Senhor, constituí o meu rei sobre o monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Veja aí, o que Deus está dizendo? Pede-me as nações por herança. Quais nações? Todas as nações da terra. Salmo 110, verso 1. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro. Olha aí o que está no Salmo número 2. Quem constituiu o rei sobre o monte Sião foi Deus. É Yeshua. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. E qual é o último inimigo a ser vencido? É a morte. 1 Coríntios 15, 26. Morte física? Não, é a morte espiritual. E a morte foi vencida ou não? A morte não é o último inimigo? Claro que sim. Mas repito, a morte é espiritual. Venceu a morte espiritual. E quem crê não morre na carne? Morre. Então qual morte a Escritura se refere? A morte espiritual. Morremos na carne, mas vencemos a morte espiritual, porque temos a vida eterna. Cristo cumpriu na cruz
mas tem muitas pessoas que ainda pensam que a morte ainda será vencida. Somente quem não crê está tentando vencer a morte espiritual. Jonas pregou em Nínive, amando do Eterno, e Cristo não poderia pregar em Damasco? Qual foi o resultado da pregação de Jonas, lá em Nínive, que ele não queria ir, e que foi parar no ventre de um grande peixe, e do Sheol, da barriga do grande peixe, ele clamou ao Eterno, e o Eterno o ressuscitou na praia, e ele foi pregar em Nínive. O que aconteceu? O pessoal de Nínive foi salvo. Então Jonas pregou em Nínive. E por que Cristo não poderia pregar em Damasco? E o que aconteceu? Cristo pregando em Damasco ressuscitou Paulo dos mortos. Fez com que Paulo fosse apóstolo dos gentios, fosse luz para as nações da terra. E o que mais nós sabemos do Novo Testamento? Que o verdadeiro adorador não adora nem neste monte, nem naquele monte, mas o que adora em espírito e em verdade. O servo de Deus é de Jerusalém, é de Damasco, é de Nínive, é de toda a terra. Mas existem ímpios em Damasco, existem ímpios em Nínive, existem ímpios em Jerusalém. No campo não há trigo e joio, e o campo não é o mundo? Então temos que ter isso em mente. Infelizmente tem muito crente, seja cristão ou judeu, que fica sentado no sofá, comendo pipoca, tomando guaraná e assistindo Apocalipse na TV pelo Netflix. Porque eles dizem o seguinte: está tudo escrito, nada pode ser mudado. Eles desconhecem as Escrituras, eles desconhecem principalmente o poder de Deus. Observe o segundo texto de Jeremias, capítulo 18, verso 7. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, observe bem, no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o arrancar, derribar e destruir, se a tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Verso 9. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para o edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito que faria. Então, o que adianta ter maldição contra Damasco? O que adianta ter maldição contra Nínive? O que adianta ter bênção contra Jerusalém? Pois podemos mudar a sorte. Profecias podem ser mudadas, seja para o bem ou para o mal. Aquele que está profetizado maldição e se arrepende, Deus se arrepende do mal. Aquele que Deus abençoa, se ele cair, vai ser amaldiçoado. Deus se arrepende do bem que faria. Então as profecias, boas e más, para qualquer lugar do mundo, podem ser mudadas para o bem ou para o mal. E as pessoas ainda ficam sentadas na cadeira, assistindo Apocalipse, esperando o anticristo, esperando o arrebatamento. Quem toma essa atitude vai morrer sem ver o anticristo, vai morrer sem ver o arrebatamento. O Apocalipse não está terminado, tem páginas em branco. Nós é que escrevemos o final do livro de Apocalipse. Lembre-se de Nínive,
Lembra-se de Damasco? Então, muitos dizem que não podemos nos meter na política, no futebol, nas TVs, na sociedade, porque o mundo jaz no maligno. E deixamos os homens ímpios fazerem o que quiserem. Então é natural que a nossa sociedade vai de mal a pior. Se alguém vem implantar o kit gay ontem e eu não falo nada, hoje vai vir uma pessoa implantar a liberação das drogas. E amanhã? As coisas vão melhorar? É claro que não, eu não fiz nada. Então é a mesma coisa que você vê um acidente que está prestes a acontecer e fica omisso, não faz nada para evitar. É inevitável que o acidente vai ocorrer, mas nós podemos mudar ao decorrer da história. Nós somos deuses, nós somos filhos do Deus Altíssimo. Salmo 82, verso 6. Então por que o mal prospera hoje em dia? Pela omissão dos homens de bem. Estes homens de bem, quando arregaçarem as mangas e trabalharem em prol do bem, com toda certeza o mal vai ser extirpado da terra. Hoje nós temos 1 bilhão de cristãos e judeus e 5 bilhões de outras religiões. Agora eu pergunto para os irmãos, o que esse 1 bilhão de cristão e de judeu tem feito para mudar o mundo que o cerca? Por que esse 1 bilhão de cristãos judeus não influenciam o mundo de 5 bilhões de outras religiões? Não é porque são omissos? Não é porque são tímidos? Então os religiosos se isolam nas montanhas, nas igrejas, nas sinagogas de 4 paredes, assim como antigamente os monges faziam no mosteiro. Ficam pregando um evangelho para eles mesmos, em vez de pregar lá fora. A palavra eclésia significa sair para fora e não trazer para dentro. Então está na hora do crente deixar o sofá, deixar de comer pipoca, ficar assistindo Apocalipse e mudar o final da história. Nós temos que fazer a nossa parte. Ser sal que salga, ser luz a um mundo em trevas. Lembra quando Jesus ressuscitou Lázaro? O que ele disse? Tirai a pedra. Ou seja, tem coisa que compete ao homem fazer, tem coisa que compete a Deus fazer. Deus não poderia tirar a pedra? Poderia. Mas mostrou para o homem que tem coisas que ele precisa fazer para que o milagre aconteça. Então sejamos sal que salga na política, no trabalho, na escola, em todas as áreas. Mas ser sal que salga não é ficar pregando a Bíblia como um papagaio, mas sendo exemplo de vida perante as pessoas. Finalizo lembrando que Apocalipse não está terminado e que compete a nós sairmos da poltrona do sofá, desligarmos a TV do filme Apocalipse pré-determinado e irmos tirar as pedras do caminho, ser luz para as nações, ser sal com sabor para o mundo. O que disse Jesus em Marcos, capítulo 1, verso 14. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido, o tempo está cumprido. O tempo não será cumprido, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Espera aí, como assim o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo? Mas antes vamos ver que Jesus falou: arrependei-vos e crede no Evangelho.
que aconteceu com Paulo, com Saulo? Se arrependeu. O que aconteceu com Paulo? Foi salvo instantaneamente. O que aconteceu com Paulo? Fez parte do reino de Deus instantaneamente. O reino de Deus é online. Quem crê tem a vida eterna. Quem não crê já está julgado. Então, o reino de Deus está próximo. Por quê? Porque ele está dentro de nós. Basta nos arrependermos. Estando em Jerusalém, seja em Nínive, seja em Damasco, seja em Roma, seja em Brasília, seja em Nova York, seja na Arábia Saudita, seja onde for, qualquer lugar do planeta, arrependa e seja salvo. Arrependa e tenha o reino de Deus hoje. Arrependa e sua sorte será mudada, mesmo que haja maldições escritas em toda a Bíblia, porque Deus mesmo disse: a quem eu amaldiçoei, se arrepender, eu me arrependerei do mal que prometi fazê-lo. Mas se eu abençoei alguém e ela caiu, e ela pecou, e ela transgrediu, e ela foi contra a minha vontade, o que disse Deus? Eu me arrependerei do bem que prometi fazê-la. Então vamos escrever a partir de hoje o final do livro de Apocalipse. Ide a toda criatura, pregando o evangelho do reino, porque o reino está próximo e o tempo está cumprido. Espero que os irmãos tenham gostado de mais esse estudo. Um abraço a todos e shalom, shalom.